Fala gente, no vídeo de hoje irei refutar algumas mentiras ditas sobre a obra de One Punch Man. Então, peço que já deixem a curtida e se inscrevam, caso esteja vendo o vídeo e não seja inscrito, já que a maioria das pessoas que veem os vídeos do canal não são inscritas. Esse vídeo deu um trabalhão, então acho que merece sua curtida e inscrição. Nesse vídeo colocarei muitos fanboys para chorar. KK, sem mais enrolações, vamos começar. O Saitama foi criado para ser invencível e derrotar qualquer pessoa com um único ataque. Essa é uma afirmação que muitos fãs de One Punch Man e canais grandes com muito alcance como Energy adoram falar. Só que isso é uma mentira deslavada e deturpação do personagem Saitama e da obra de One Punch Man. O autor da obra One já disse em uma entrevista ao canal japonês Domingo Jovem de Reiji Yamada que a sua ideia para a criação do personagem Saitama e de sua obra One Punch Man se deu ao fato dele querer quebrar um clichê de muitos mangás shonen que ele lia com frequência e gostava. No caso, seria o clichê do protagonista ter que ficar a obra inteira em uma jornada de evolução, para que só lá pro final da obra ele ficasse em seu auge ou máximo de força. Oni teve a ideia de criar um personagem e uma obra que não seguisse esse clichê, com o protagonista já começando a obra em seu máximo de força, como se ele já estivesse em seu final de história, começando com força máxima. 漢字で浮かんだのはキャラクター来たの？まあどうせならなんか、あんま被ってない、まあ被ってないっていうか、まあ普通の少年漫画もすごい好きなんですけど、たくさん読んだんですけど、最初から最終回みたいな、最終回状態の主人公の大成功だね。ああ、なるほど。最終回状態の強さの主人公で1話からスタートしたら面白いかなって思ったのが最初の1話書き終わってから気づいて、1話はもう言葉のなんか文字のワンパンマンっていう、ワンパンで敵を倒して、またワンパンで終わってしまったっていう、もう本当、そこだけ浮かんで、一発ギャグで、つまらぬものを切ってしまったんだ。そうですね、はい。Ou seja, o Saitama só é um personagem que começa a história em seu máximo de poder quebrando o clichê dos mangás shonen, nada mais e nada menos. O próprio anime deixa isto bem claro, já que não é mostrado todo o treinamento que ele teve para ficar assim ou como ele quebrou o seu limitador, só é mostrado pouquíssimos flashbacks dos treinamentos dele. Então, essa afirmação, além de ser completamente mentirosa, é totalmente desrespeitosa com o criador da obra One. Isso é cuspir na cara dele, distorcendo totalmente sua ideia para a criação da sua obra que lhe deu todo o seu renome mundial. Isso também mostra como que as pessoas não têm capacidade de fazer uma simples pesquisa e preferem viver na ignorância e passar vergonha na internet. Incrível. Sobre ele derrotar qualquer um com um único soco também é uma falácia descarada. Ele não derrotou o Boros, Orochi e o Garou Cósmico com um único soco, e com o Garou ele teve que lutar a sério, como ele mesmo fala pro Garou, que ele não iria se conter. Ou as pessoas que afirmam isso não leem mangá ou não entendem porra nenhuma do que estão lendo ou só são mau caráteres mesmo. Afirmar isso é ser contra a realidade e o próprio autor da obra. Muitos podem achar ou afirmar que isso seria uma contradição, já que o Oni fala isso mas o personagem evolui futuramente no mangá, ficando mais forte. Só que isso não é uma contradição, isso é uma premissa estabelecida no início da obra. O Saitama sempre foi apresentado ao público como um personagem depressivo, já que quando ele alcançou o seu auge de força, ele acabou ficando sem propósito entediado, já que ninguém conseguia fazer frente à sua força. Mas isso não é uma contradição, já que o próprio Saitama sempre quis alguém que conseguisse fazer ele lutar a sério, com todo o poder dele. E pelo fato dele ter quebrado o seu limitador, quando ele finalmente consegue lutar a sério e dar tudo de si, ele evolui alcançando assim um novo auge, ficando nesse auge, ou seja, nesse limite até ele evoluir de novo e alcançar um novo auge. Então, não é uma contradição. É uma premissa estabelecida desde o início da obra e comprovada futuramente na luta dele contra o Garou.
Depois daquele dia, eu treinei tanto que fiquei careca. Me tornei tão poderoso que ninguém podia me vencer. Sou o herói que sonhei me tornar. Não parece que a maldade deste mundo está desaparecendo. Isso não muda desde antes de eu me tornar herói. Então, acho que isso quer dizer que eu não fiz diferença nenhuma. Eu não tô necessariamente triste com isso. Conforme os dias vão passando, as minhas emoções ficam mais distantes. Medo, tensão, alegria, ódio. Eu não sinto mais nada disso. Será que em troca de poder eu perdi alguma coisa que é essencial para um ser humano? Mas agora eu só preciso de um soco para acabar com a luta. Eu nunca pensei que ser um herói pudesse ser tão solitário. Escuta, Saitama. Tá confundindo tudo. Ficar forte não tem nada a ver com alcançar o seu destino. O caminho para se tornar um herói não é assim tão fácil como você tá pensando. Cara, essa sua busca por satisfação nas lutas tá totalmente errada. Lutar com coragem e ajudar as outras pessoas, não é isso que significa ser um herói? Muitos também falam sobre o Saitama. Depois de ter voltado no tempo, ele conseguiu transcender os conceitos do espaço e do tempo, mas isso obviamente é mentira. Essa falácia começou quando ele voltou no tempo com a ajuda do Garou. Eu vejo que muitos tiram o contexto do feito, então vou ter que explicar. O Garou e o Saitama giraram as suas partículas e antipartículas usando um universo interior para voltar no tempo e impedir que a merda que aconteceu no futuro aconteça de novo, assim possibilitando eles mudarem o futuro. O Saitama só voltou no tempo, e isso com ajuda ainda por cima, e quando ele derrotou o Garou antes dele ficar em um nível de ameaça tão grande como ele havia ficado, o Saitama simplesmente foi afetado por uma consequência temporal e se fundiu com a versão dele do passado sendo apagado. As lembranças do que tinha acontecido, o upgrade de poder que ele tinha ganhado, a habilidade de voltar no tempo que o Garou ensinou para ele, tudo foi apagado, como se nada tivesse acontecido. Personagens que são além do tempo não são afetados por nada envolvendo o tempo, como essa consequência temporal que afetou o Saitama. Então é meio óbvio do porquê ele não ser 4D, a própria obra auto-refuta isso. Logo, a afirmação de muitos sobre o personagem ser 5D ou 4D é algo errôneo e totalmente mal interpretado. Já que usam também o argumento de que aparece a fala de que o Saitama, quando mudou o futuro, acabou transcendendo o espaço-tempo, só que isso é uma interpretação extremamente burra das pessoas, já que essa fala, principalmente no mangá em japonês, seria referente ao fato de ele ter mudado o futuro, mudando o que iria acontecer, evitando aquele futuro trágico. Isso não era referente ao fato de ele ter transcendido os conceitos dimensionais do espaço-tempo. Isso é tão verdade, que como eu mesmo disse, logo em seguida no capítulo o Saitama acaba sofrendo uma consequência temporal. Ele é afetado por uma consequência do tempo por ter viajado no tempo. Consecutivamente ele perde todo o upgrade que ele ganhou evoluindo na luta dele contra o Garou, perdeu todas as lembranças do que aconteceu, já que esse futuro nunca aconteceu por ele ter mudado o futuro, e ele também perdeu as técnicas que ele adquiriu nesse futuro, como uma técnica que o Garou ensinou para ele, de viagem no tempo. Mais uma vez, essas pessoas sequer têm capacidade de interpretar a obra do personagem que eles tanto superestimam. Simplesmente algo intancável, cara. KK fãs de One Punch Man mostrando sua capacidade elevada de interpretação de texto. Essa fandom me impressiona cada dia com a sua onisciência tão absurda que sequer conseguem interpretar a obra do personagem que chupam tanto. Mas o que mais me impressiona são os canais grandes como o E-Nerd, passando desinformação sobre o capítulo, inflando mais ainda essa fake news do personagem. Que para mim é algo vergonhoso, já que nem para pegarem o mangá na fonte original em japonês para verem de forma mais ampla e correta o que o autor Oni e o Murata queriam passar com a fala envolvendo a casualidade do tempo, eles fazem, inflando mais ainda esse pensamento deturpatório nas pessoas, fazendo esse pensamento deturpado do Saitama e da obra de One Punch Man ser passado mais ainda, criando esse ciclo deletério de falsa informação, que seria algo totalmente vergonhoso.
já que a culpa dessas falácias não é da fandom no meu entendimento, e sim dos próprios canais grandes, que têm muito alcance e espalham essas mentiras, já que o próprio mito do Saitama ter força infinita foi causado pelo Enert com aquele vídeo dele deturpando o capítulo 88 ou 129 em japonês da obra. É fora, viu, gente? Abrir um rombo para uma outra dimensão, que nem é uma dimensão física, com um soco. Qual a lógica disso? Até que ponto vai agora as próximas batalhas mortais que eu usar o Saitama? Qual a lógica então disso? Que eu repito, nenhuma, não tem lógica. Já o Saitama não possui limites, não existem barreiras naturais para ele, seja por corpo, fisiologia, leis da física, não importa. Ele ultrapassou a limitação imposta por Deus. Deus. Ele conseguiu romper essa limitação feita por Deus. No final das contas, o único limite do Saitama é não saber que ele não tem limite nenhum. Ele não sabe disso. Ele vai fazer coisas que nem tem lógica física com a força dele, né? Como o que ele fez contra o Fênix mesmo. Abrindo um rombo na realidade, lá atravessando um plano espiritual no socão, na base do soco. Eu não sei se vocês estão entendendo, mas é bem possível que o poder do Saitama não seja nem força física. Em teoria, ele pode fazer o que ele quiser depois de ter quebrado o limitador. Tô começando a achar isso. Achou errado, otário? Sempre existiu essa dúvida sobre qual seria o limite do Saitama. Mas agora parece que a gente tem evidências o suficiente para dizer que ele pode sim derrotar qualquer um com um soco se quiser. Qualquer um com um soco se quiser. A carinha dele. É aquilo pra vocês, galera. É o conceito do personagem. Ele quebrou o limitador, logo não tem limite pra ele. Porque se ele quebrou o limitador, não tem limite pra ele. É um soco e tchau. Você parece burro! Então agora vamos fazer uma prosa entre vocês. Vamos devagar, né? Nessa coisa toda aqui, fazer umas teorias. Sabe essas fanáticas do Saitama contra Goku, contra Superman, enfim. Essas coisas todas do Saitama batendo nessa galera, virou canônico, né? Não virou canônico oficialmente. Assim, pra gente faz todo sentido. Se isso for confirmado mais pra frente, que pra mim já tá sendo confirmado, isso agora é uma opinião pessoal, tá? Eu não tô vindo com provas pra você, mas pra mim essas evidências são mais do que suficientes pra dizer pra gente que o Saitama não tem mais barreira, ele faz qualquer coisa. Faz sentido. Faz muito sentido. Atravessar uma dimensão espiritual já mexeu com outras coisas, né? Que muita gente falava assim, não, o Saitama não tem como lutar com alguém intangível. Pra mim tem, agora tem. Então todos esses fanáticos que a gente viu passam a ser reais. Realmente Saitama bate no Goku, bate no Superman. Mentira! Esse é o tal do Mula. Agora finalmente irei falar da falácia mais conhecida de toda essa comunidade, e peço que para quem não viu o meu vídeo separado em que eu refuto esse tema, também veja ele depois de ver esse vídeo para ajudar o canal a espalhar tais verdades para mais pessoas, para que assim elas possam abrir os olhos, já que muitas são iludidas por tais mentiras. Enfim, o Saitama tem força infinita. Sendo curto e grosso, não. Muitos usam como argumento o capítulo 88 do mangá e esse guia para sustentar essa ideia, mas o guia em específico fala de uma evolução exponencial, e como é falado no capítulo 88 ou no 129 no mangá em japonês, o Saitama tem uma evolução sem fim. Qualquer um que consiga quebrar o seu limitador, pelo que é afirmado pelo Dr. Genos, acaba adquirindo uma evolução exponencialmente infinita. Os monstros da obra também acabaram quebrando parte dos seus limitadores, assim ficando mais poderosos. Aonde esse limitador é algo que foi colocado para limitar a evolução e o crescimento dos seres vivos, aonde quando você o quebra você acaba conseguindo evoluir sem fim. Mas o personagem não tem uma força infinita, já que ele tem que primeiro quebrar o limite que ele está no momento, ou seja, o limite de força que ele possui para poder evoluir e superar esse limite, essa barreira. Logo o Saitama só tem uma evolução, como a evolução de um Saiyajin, por exemplo. Então qualquer personagem infinitamente mais forte do que ele poderia vencê-lo com apenas um único golpe. Já que o Garou quando lutou com ele fez ele ir além da sua força que ele tinha no momento, por estar copiando o Saitama. Ele não era mais forte do que o Saitama, ele tinha um nível igual ao do Saitama por estar copiando o próprio. Então isso acabou forçando o Saitama a ficar mais forte, evoluindo durante a luta, assim ficando mais rápido e não deixando o Garou copiá-lo. Ele não lutou contra alguém mais forte do que ele, já que ele tomaria hit kill. E isso é um fato apresentado e mostrado na própria obra de One Punch Man.
na obra em japonês, acabam dando mais ênfase no fato de que o limitador seria algo que deixaria o personagem com a capacidade de evoluir sem algo prender. Tanto que o Dr. Genos no mangá em japonês fala que o Saitama quebrou o limitador além do limitador biológico que ele já havia tentado quebrar anteriormente com as suas experiências, onde ele fala que o limitador seria algo que deixaria o personagem poder evoluir sem fim, dando uma evolução reativa ao personagem que o quebrasse, se referindo ao Saitama. Então no mangá original é afirmado que o limitador dá à pessoa que o quebra uma evolução reativa ou evolução exponencial. E futuramente no capítulo 166 é comprovado isso, com Saitama evoluindo por estar sendo igualado com Garou. Ou seja, ele conseguiu dar o máximo de poder dele, possibilitando ele a evoluir e assim ficar mais forte e mais rápido. Tanto que depois que ele evoluiu, ele ficou tão rápido que o Garou não conseguia copiá-lo por não conseguir enxergá-lo. O Murata detalhou isso e praticamente afirmou essa evolução exponencial dele, fazendo um gráfico no capítulo, onde nesse gráfico está literalmente explícito e desenhado, que o Saitama tem uma evolução exponencial onde ele tem que dar tudo o que ele tem, ou seja, dar o máximo de poder dele, e quando ele faz isso, ele acaba conseguindo evoluir superando o seu limite. E de certa forma seria isso, gente. Eu peço fortemente que deixem a curtida no vídeo, já que foi muito difícil achar essa entrevista do autor da obra e principalmente traduzir a entrevista, já que o próprio vídeo no YouTube não tinha legenda, então eu tive que legendá-lo para português. Então eu fui o primeiro canal brasileiro a traduzir a entrevista do Oni para português, então só por causa disso eu acho que já mereço sua curtida. Para mais informações e refutações sobre outros tópicos que não falei nesse vídeo, aconselho verem esses vídeos que estarão na descrição. E de certa forma é isso, rapaziada, espero que tenha gostado. Possivelmente na semana que vem estou planejando trazer o vídeo que muitos inscritos estão pedindo para finalizar essa saga de One Punch Man do canal. E se tiver algum fanboy chorando com as verdades ditas no vídeo, pode chorar à vontade. KKK. Verifique a sua inscrição no canal, porque senão você é corno manso da pior espécie.